Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Psicólogo e sociólogo americano Morris Rosenberg, que passou vários anos da sua vida estudando a respeito da autoestima, do autoconceito, em seu livro A Autoestima do Adolescente, ele definiu a autoestima na seguinte frase: é um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor, competência e adequação, que se reflete em uma atitude positiva ou negativa em relação a si mesmo. A partir desta definição do autor, é possível afirmar que sintomas relacionados ao que nos leva àquilo que chamamos de baixa autoestima referem-se, por exemplo, às duras e constantes críticas que recebemos na vida, ao excesso de cobrança por parte dos pais, cuidadores e professores, experiências de rejeição e abandono, constrangimento público e, atualmente, o tão explorado bullying. A autoestima está intimamente ligada à saúde mental. Quando temos uma autoestima saudável, nos sentimos confiantes, valorizados e capazes de lidar com as mais diversas demandas da vida. Quando está em baixa, podemos nos sentir inseguros, ansiosos e com falta de autoconfiança. Baseados nessas teses, vamos retornar ao texto lido e ao personagem por ele registrado. Um cego chamado Bartimeu, à beira da estrada na cidade de Jericó. Jericó era a última parada do trajeto de Jesus até Jerusalém. Logo em seguida, entraria em Jerusalém, seria preso, julgado e crucificado. O mestre decide passar por Jericó, cidade marcada por desigualdades sociais, onde historiadores trabalham a ideia de duas cidades, uma representada pela população pobre e cidadãos que viviam na normalidade da vida, outra construída pelo próprio Herodes, à sua imagem e semelhança, pois este gostava de passar o inverno em Jericó, na companhia de sua família. Uma cidade e dois ambientes, bem típico dos que temos na maioria das nossas cidades, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Nem sempre conhecemos as cidades que habitamos, e isso em sua totalidade. Na maioria das vezes procuramos os lugares turísticos que produzem em nós um sentimento de autoestima, até mesmo de conquista. Não estou dizendo que isso esteja errado, muito pelo contrário. O que não podemos é ignorar que há sempre um lado da vida humana que nem sempre conhecemos, principalmente naquilo que se refere às nossas cidades e às pessoas que nelas habitam. Assim voltamos à histórica Jericó. Jericó dos tempos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, das muralhas derrubadas sob a liderança de Josué, das conquistas, mas Jericó também considerada a cidade do pecado, devido às suas desigualdades sociais, que expulsavam os deficientes para as periferias, estradas que ficavam nas entradas e saídas da cidade. Exemplo disso é o personagem da nossa história. Alguém que está no caminho
pedindo esmolas. Alguém que a situação social o leva a viver pedindo para sobreviver. Bartimeu, um cego que estava estacionado na saída da cidade, lugar de movimento, de trânsito de pessoas, propício à esmola. Porém, seu nome não ajudava muito. Bartimeu, em hebraico, poderia significar filho do impuro. Já fora registrado com um nome depressivo. Falando em bullying, em nossos dias talvez esse fosse o seu apelido. Pense comigo, como deveria ser tratado pelos que o conheciam? Pensemos juntos, à luz do tema Sentimentos Transformados, como estava a autoestima de Bartimeu. O texto nos confronta a analisarmos a vida e a atitude de Bartimeu à luz do sentimento da autoestima. Do como estava para como passou a estar após o encontro com Jesus. Daí vale a pena uma cuidadosa análise sobre a história em questão e como convivemos com ela em nossos dias. Observemos 2 grandes passos dessa emocionante história. Nós vamos começar aqui falando um pouco sobre aquilo que chamo aqui de a pedagogia de Jesus. Jesus, o mestre por excelência, realizou seu ministério sempre buscando, através do seu ensino, recolocar as pessoas no convívio saudável da sociedade. Assim desenvolveu a sua metodologia de trabalho e também o alcançar dos seus objetivos. Na pedagogia de Jesus, o mestre passa rapidamente, parecendo até não se importar com Bartimeu. Talvez, na opinião de alguns, estaria contrariando seus próprios ensinos ao afirmar que veio para dar vista aos cegos. Porém, sua estratégia está exatamente em fazer com que o seu aluno se tornasse seu discípulo. E isso só seria possível diante da atitude do próprio Bartimeu. Era preciso que reagisse, pedindo ajuda, fazendo a sua parte. Bartimeu vivia marginalizado em 2 grandes direções. A primeira, em virtude da sociedade que o isolava, devido à sua condição social. A segunda, devido ao seu isolamento próprio. Ser cego era uma das desgraças mais terríveis da época, pois a pessoa era excluída da comunidade de Israel, não tinha autorização para entrar nas sinagogas, ficava distante da possibilidade de cultuar livremente a Deus e vivenciar a comunhão. Seu olhar para Deus era um olhar distante, apenas de imaginação do que poderia estar acontecendo no templo. Podemos dizer que Bartimeu exilou-se na fronteira entre Jericó e Jerusalém, em busca sempre de contar com o auxílio de alguém. Não é possível saber se o seu problema provia de questões familiares ou acidente. O certo é que não podia ver as cores da vida. Fazia isso apenas em sua escuta e imaginação. E foi por escutar a respeito de Jesus e da imaginação sobre tudo que escutava que decidiu gritar por ajuda. E aqui nós temos mais um detalhe importante. Como dissemos, Bartimeu era cego, talvez por acidente ou situação da vida. Porém, não sabemos o porquê dele mendigar. Se por exclusão social ou por opção pessoal, onde já se considerava inútil para a sociedade. É preciso enfatizar que não há proporção entre cegueira e mendigar. O ato de mendigar registra em muitos uma fácil opção.
Talvez o ato chama a nossa atenção mais pelos defeitos e carências do que por qualidades e possibilidades. É um fechar-se em si mesmo, fechando as portas para o futuro. Muitas vezes é o dar-se por vencido, é o não dar mais diante da situação da vida. A ausência de visão não deveria impedi-lo de viver com a cabeça erguida, porém optou por ficar sentado à beira do caminho. Sua autoestima estava no chão. Procurava convencer a todos que um pedaço de pão e algumas moedas bastavam para sobreviver. Isolou-se atrás da sua capa. As pessoas que passavam por ele não o amavam, apenas tinham pena dele. Amar não é simplesmente dar esmola, mas sim doar-se até que a dor do outro seja sentida em nós. Se a dor não for sentida, a esmola torna-se simplesmente um analgésico que alivia temporariamente a nossa consciência. Quem recebe migalhas não se sente amado, muito menos motivado a responder com amor afetivo. Talvez por isso tenha se afastado de sua família e amigos. Não se achava digno de ser amado, nem com o direito de ser feliz. Bartimeu não tinha a quem mostrar o seu carinho. Nunca manifestava ternura, porque recebia apenas esmolas. É possível aqui afirmar que houve um bloqueio afetivo e sentimental. Irmãos e irmãs, todos nós temos um pouco ou muito de Bartimeu. Não há nada mais dramático do que uma pessoa sentada à beira do caminho que não quer percorrer. Podemos ter um determinado problema, mas isso não nos impede de andar em direção à solução. Vivemos em uma sociedade na qual expressar sentimentos muitas vezes são sinais de fraqueza. Por isso tememos fazê-lo, represamos sentimentos e às vezes, infelizmente, só extravasamos em tempo de luto e dor. Bloqueamos nossos sentimentos e emoções à moda Bartimeu e vivemos mais do pedir do que do dar. Não há forças para se levantar. Porém, felizmente a nossa história não termina aqui. E assim é que nós chegamos ao segundo momento determinante da história lida a partir do modelo pedagógico de Jesus. Há esperança, e essa esperança está em uma pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus caminha em direção a Jerusalém. Última vez em que o mestre decide fazer esse caminho, e como dissemos, passa de forma rápida. Dá a impressão de que Jesus não se preocupa com Bartimeu. Contudo, o grito daquele cego detém Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Seu grito é um pedido de misericórdia, um clamor de alguém que desejava recuperar a sua autoestima. Estava cansado de ficar à beira do caminho. Era a oportunidade de mudança. Já não era possível continuar assim, sem objetivos na vida, sem motivação, sem esperança, sem sonhos. Há uma coragem interior revelada por Bartimeu. Talvez nem ele mesmo soubesse o quanto tinha. O grito do mendigo se compunha de 3 grandes partes. Jesus, Bartimeu, é um dos únicos personagens que chamam Jesus de mestre e chama pelo nome de Jesus. Filho de Davi, identificando Jesus como filho de Davi, estava se referindo a um título de caráter messiânico. Tem compaixão de mim. Acostumado a se contentar com esmolas, está dando um passo qualitativo em direção à mudança completa em sua vida. Sua atitude tem um profundo significado simbólico. O que o alienava da realidade era a sua condição de mendigo, que o mantinha em vida, embora em condição subhumana.
sua atitude o conduz a romper com esquemas, sistemas e convenções. Bartimeu torna-se sujeito da sua própria história e não objeto descartável da sociedade. É a primeira vez que pede em alta voz para alguém. E ele diz, podemos imaginar: mestre, sofra comigo, compartilhe minha dor e meus sentimentos. Quero mudar de vida e deixar de viver à beira do caminho. Quero ir em busca do novo. Quero voltar para minha casa, para a companhia dos meus familiares, e isso de cabeça erguida. Quero retornar ao templo para te adorar, pois em ti há esperança de verdadeira mudança, em ti eu confio. Não adiantava o desejo da multidão para que se calasse, era tempo de gritar, pois estava tomando decisões por si mesmo, estava livre da opinião dos outros. Era tempo de deixar a passividade da vida e crer na possibilidade de mudança, crer que podia sair daquele poço de prostração e que não precisava se transformar em mendigo só por ser cego. O mestre lhe deu a confiança de que era capaz de se pôr em pé, levantar a cabeça e, em vez de estender a mão, a sua mão, pedindo esmola, podia estender suas pernas caminhando em direção a Jesus. A baixa estima que tinha de si mesmo fora curado, e com isso é possível se sentir motivado a saltar e jogar seu manto fora, símbolo somente de um local para que depositassem pequenas moedas para a sua sobrevivência. Abandona sua capa, seu único elemento de sobrevivência, para experimentar um novo modelo de vida. Está livre para expressar seus sentimentos. A capa não mais o prendia, pois esta o identificava como cego de Jericó. Era conhecido pela sua capa. O ato de deixá-la simbolicamente nos dá a ideia de libertação, de mudança de identidade. Começava a escrever uma nova história, agora com os olhos da fé. Não seria mais reconhecido como sendo o cego da capa, mas sim como discípulo de Jesus. Por isso, a boa nova trazida por Jesus nos revela que temos uma força oculta dentro de nós, que podemos levantar para a vida e nos libertar dos laços que nos impedem da liberdade, abandonando todo o peso que nos prende e nos sufoca à margem da vida. Muitas vezes, diante de um problema ou de uma carência, não queremos caminhar, baixamos tanto a cabeça, assim como nossa voz, nos estacionamos à beira do caminho. Bartimeu nos ensina que Jesus nos dá a confiança com a sua própria palavra. Ele acredita em nós para não duvidarmos de nós mesmos. Assim é a metodologia de Jesus. Faz sair do nosso interior aquilo que nunca imaginávamos que existisse. Irmãos e irmãs, como está a nossa autoestima? Precisamos reconhecer que muitas vezes vivemos bloqueados nesta área da vida. Ficamos tão enrijecidos que deixamos de demonstrar saudáveis sentimentos, como também não desejamos recebê-los. Nos tornamos pessoas amargas e controlamos os nossos carinhos das mais absurdas formas. Rejeitamos um abraço, um beijo de pessoas que nos amam de verdade. Acreditamos que demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza. Podemos afirmar que Jesus tirou dos olhos de Bartimeu toda a catarata que o impedia de ver a vida com os olhos da fé. As críticas, mágoas, abandono, culpa, tristeza, frustração, raiva e todos os sentimentos negativos que acumulamos geram comportamentos sabotadores nas mais diversas áreas da nossa vida. Sabotam a nossa vida profissional, nossos relacionamentos, nossa saúde física, emocional e espiritual.
impedem o crescimento da igreja de forma saudável e equilibrada. Muitas vezes vivemos a ruminar o passado, sendo escravos das nossas próprias histórias. Muitos problemas poderiam ser resolvidos em nossa vida, se ao invés de sempre vivermos ressuscitando o passado com situações mal resolvidas, deixássemos Cristo trabalhar o nosso interior, à moda Bartimeu, desvendando os nossos olhos de tudo aquilo que nos impede de viver a vida como dádiva do Criador. Curados pelo Mestre, nos sentimos confiantes, valorizados e capazes de lidar com as mais terríveis demandas da vida. Mesmo em meio às lutas da vida, refletimos um olhar de felicidade e de alegria, sabendo que gente feliz não incomoda ninguém. Muito pelo contrário, torna-se bênção na vida do próximo. Curados aprendemos que o saudável sentimento de autoestima transforma o nosso viver, o nosso modo de viver, trazendo-nos segurança e estabilidade emocional. Assim sendo, podemos professar a nossa fé, cantando com emoção e com alegria: que segurança sou de Jesus. Que assim seja, para a honra e glória do Senhor. Amém.